Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa a gente vai estudar a política cambial e também os diferentes regimes cambiais que um país ele pode estar adotando no sentido de decidir como é que vai ser a taxa de câmbio daquele país, tá? Então, trago para vocês a definição inicial de política cambial e depois a gente vai avançando. A política cambial, então, ela trata das medidas que o país adota em sua moeda, visando controlar a sua relação com moedas estrangeiras. Essa política no nosso país, ela é executada pelo Banco Central e busca equilibrar o funcionamento da economia através das alterações da taxa de câmbio, tá? Então, quando eu falo na taxa de câmbio, por exemplo, né? Vamos supor aqui que eu tenha a seguinte cotação. Eu tenho, por exemplo, que $1 ele é igual a R$3. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que essa cotação no nosso país, via de regra, ela é definida através da demanda e da oferta, via de regra. Mas a gente poderia usar outra forma de definir também essa taxa de cotação. O Banco Central ele poderia, por exemplo, decidir que esse valor aqui ele é fixo. Essa cotação ela sempre vai ser dessa forma, ou seja, hoje, se eu quero comprar dólares, para cada $1 eu vou precisar de R$3. Amanhã também e no dia depois de amanhã também. Isso seria o que a gente chama de regime cambial fixo. A gente já vai ver isso. O que importa a gente entender nesse momento é que o governo, através de sua política cambial, ele vai determinar qual que é o preço de sua moeda em relação a moedas estrangeiras. Eu coloquei o dólar aqui, mas poderia ser qualquer moeda estrangeira. Aliás, tá? Ao decorrer da aula, eu vou utilizar muito o dólar como exemplo, mas entendam também que vale para qualquer moeda estrangeira, tá? Então, política cambial trata das medidas que o país adota em sua moeda visando controlar sua relação com outras moedas estrangeiras. No Brasil, então, executada pelo Banco Central. E a taxa de câmbio, por sua vez, é o preço da moeda nacional em relação às outras moedas que circulam no exterior. Assim, através da política cambial, o governo ele consegue atuar direcionando, até certo ponto, a taxa de câmbio, com o objetivo de manter um equilíbrio entre a entrada e a saída de moeda estrangeira dentro de um país, dentro do nosso país, tá? Olha só, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como que a política cambial ela também pode interferir no nível de atividade econômica. A gente já viu que a política monetária ela faz isso, né? Quando, por exemplo, o Banco Central ele atua no sentido ou de fazer uma política monetária expansionista ou de fazer uma política monetária contracionista. Pensa, por exemplo, que a gente tem duas situações, tá? Vou colocar aqui situação A e situação B. Na situação A, a gente está com a seguinte relação do real com o dólar, tá? A gente tem que $1 equivale a R$3. E na segunda situação aqui, a gente tem que $1 ele equivale a R$5. Então, taxa de câmbio, né? Que mostra a relação da moeda nacional com uma moeda estrangeira. Situação A, situação B. Olha como isso daqui pode interferir, por exemplo, no nível de atividade econômica do país. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem um celular que está sendo vendido aqui no Brasil pelo preço de R$1.000. E esse mesmo celular, ele está sendo vendido lá nos Estados Unidos por $250. Tá? Então, no Brasil, por R$1.000 e nos Estados Unidos por $250. Olha como isso vai funcionar. Na situação A, se, por exemplo, a gente olhar aqui a taxa que a gente tem de conversão do real para dólares, a gente vai perceber que um brasileiro que queira fazer a importação desse celular dos Estados Unidos vai pagar mais barato do que ele pagaria se fosse comprar aqui no Brasil, né? Isso, claro, desconsiderando o imposto, só para a gente entender, tá? Então, se a cotação é de R$3, esse brasileiro ele pagaria quanto? Ele pagaria R$750 nesse celular. Mais barato do que o que está sendo praticado aqui no nosso país. Nessa situação eu pergunto para vocês, faz mais sentido essa pessoa ela comprar o celular aqui no Brasil
ou fazer a importação desse celular? Fazer a importação, não é? Porque está mais barato lá fora do que comprar aqui. Por que pagar mais se a gente pode pagar menos? Então, quando a gente tem um câmbio mais baixo, a taxa de câmbio mais baixa do que uma outra situação, isso vai favorecer as importações. A gente vai ter mais importações acontecendo. E uma vez que as pessoas elas estão importando, ao invés de estar comprando aqui dentro do nosso próprio país, aqui as empresas que estão produzindo vão produzir e não vão achar pessoas para vender. Então vai começar a ficar sobrando mercadoria. Tudo que a gente tem em excesso vai ter que baixar o preço, né? Porque se a empresa ela está tentando vender por R$1.000, ninguém está comprando, daqui a pouco ela vai baixar para 900, daqui a pouco para 800. Ela vai ter que baixar, né, até conseguir chegar numa situação aonde o produto dela fique competitivo. E quando os preços baixam, o que a gente tem? A gente tem uma diminuição, a gente tem um controle da inflação, tá? Então a gente tem menos inflação. E olha só, como as empresas elas não estão tendo demanda aqui no mercado interno, provavelmente também, né, elas vão ter que, daqui a pouco, fazer demissão de funcionários. E isso vai fazer que esses funcionários eles também não venham a produzir. Então a gente tem aqui nessa situação mais desemprego e como os funcionários não estão produzindo, né, a gente também tem uma redução no crescimento econômico. O crescimento econômico ele é medido através do PIB. Bom, olha só como uma taxa de câmbio numa situação A, que ela é menor do que numa situação B, olha o que ela provoca na atividade econômica do país, tá? Aqui eu só estou mostrando como isso pode acontecer. Na situação B, a gente teria o contrário disso, tá? Porque na situação B, o produto que está sendo vendido lá nos Estados Unidos, ele vai ser mais caro do que o que ele está sendo vendido aqui no nosso país, né? Porque o brasileiro vai ter que pagar quanto? Se a taxa de câmbio é R$5, ele vai ter que pagar um total de 1.250. Aí nessa situação aqui, o produto brasileiro, aliás, o preço no Brasil, ele é mais barato do que o preço que está sendo praticado lá no exterior. Aí faz sentido o brasileiro aqui importar e pagar mais caro? Não, né? Porque pagar mais caro se a gente pode pagar menos. Então os brasileiros aqui vão preferir comprar no Brasil. A gente vai ter uma demanda maior por esse celular no Brasil. Isso vai fazer com que o preço desse produto aqui no Brasil ele suba, né? Porque tudo que as pessoas procuram e a oferta ela é menor, o preço se eleva. E também, né, a gente pode pensar da seguinte forma: esse preço aqui ele vai subir também por conta da seguinte situação. A empresa brasileira aqui ela pode achar mais interessante vender lá para fora do que vender aqui no país. Porque se ela vender para fora, ela vai receber 1.250. Se ela estiver vendendo aqui, ela vai receber R$1.000. Então, se ela começa a vender para fora, e aliado a isso a gente tem uma demanda maior aqui no nosso país, o preço consequentemente vai subir, tá? Outra ainda maneira da gente pensar isso é que esse preço ele vai subir para que consiga competir com o preço que está sendo praticado lá fora. Mas a situação é de que quando a gente então tem esse produto que ele está sendo vendido mais barato aqui no nosso país do que num país lá fora, a gente vai ter então as consequências contrárias do que a gente acabou de ver, né? A gente vai ter mais inflação, os preços vão subir, em consequência, a gente vai ter menos desemprego, né? Porque as empresas vão querer produzir mais, porque elas têm a demanda interna e também têm a possibilidade de vender para fora. Então, menos desemprego, por isso vão contratar mais, e a gente vai ter também, tá, um aumento do PIB. Isso daqui é só para a gente entender, então, como a taxa que está sendo praticada aqui no nosso país em relação ao câmbio pode sim influenciar o nível de atividade econômica do nosso país, tá? Só para a gente entender, então, isso, assim como a política monetária também influencia, a taxa de câmbio ela também pode. Só que, claro, tá, isso daqui vai fazer mais sentido quando a gente estiver olhando a taxa de câmbio real. Ela que vai determinar como é que vai acontecer esse fluxo de dólares que vão entrar e que vão sair do nosso país. Mas aí a gente estuda na próxima aula. Só quero que vocês tenham essa noção, então, que definir a taxa de câmbio ou
deixar o mercado definir a taxa de câmbio é importante também para o nível de atividade econômica. Dito isso, então, a gente percebe agora, a gente vai estudar quais são os regimes cambiais que vão atuar no sentido de definir como é que vai ser o comportamento da taxa de câmbio, tá? E olha só, em um país, o Banco Central ele pode executar diferentes tipos de políticas cambiais. Aqui eu coloquei as 4 principais, mas a gente vai estudar um pouco mais do que isso, tá? Cada uma, eu reformulei essa aula para que cada uma a gente tenha um exemplo, para ficar tudo mais fácil de ser entendido. Então, os principais regimes cambiais que a gente tem é o regime de câmbio fixo, flutuante sem intervenção, flutuante com intervenção e com bandas, flutuante com intervenção e sem bandas. A gente vai estudar primeiro o regime de câmbio fixo, tá? No câmbio fixo, há o estabelecimento de um valor fixo para a cotação da moeda estrangeira. E aí cabe ao Banco Central atuar ativamente com as suas reservas internacionais para garantir que isso aconteça. Para garantir que isso aconteça o quê? Para garantir que o câmbio ele seja fixo, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que vai ficar definido, por exemplo, que a taxa de câmbio é de $1 para cada R$3. E isso vai ser, a princípio, fixo. O governo está decidindo. Mas como é que ele vai fazer para garantir que a taxa de hoje vai ser isso, que a taxa de amanhã vai ser isso também, e nos dias seguintes? Ele vai atuar no sentido de comprar e vender dólares, né, se a gente pensar no dólar, no mercado. Ora, para quando, por exemplo, esse valorzinho ele começar a subir, né, quando a gente tiver, por exemplo, nosso real sendo desvalorizado, significa que o dólar está valorizando bastante. Aí o governo, o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai vender dólares, vai colocar dólares na economia, vai tirar de suas reservas internacionais e vai colocar dólares na economia. Isso vai fazer com que o preço do dólar, consequentemente, baixe e que o nosso real valorize. Vai trazer essa situação de volta para cá. Claro que ele não vai deixar sair de 3 para ir para 5 numa tacada só, né? Mas quando ele começar a enxergar, por exemplo, que de 3 está indo para 3,05, ele vai começar a colocar dólares no mercado e essa taxa ela vai voltar para R$3. Então, no regime de câmbio fixo, o governo, que tem as suas reservas internacionais em dólares, em moeda estrangeira, vai atuar no sentido, ora, de colocar moeda estrangeira no mercado para trazer essa cotação de novo ao valor que era antes isso, se o nosso real estiver sendo desvalorizado, ora no sentido de retirar a moeda estrangeira se o nosso real estiver sendo valorizado, né? Se ao invés de 1 para 3, a gente começar a ter 1 para 2,95. Então, é como se ele estivesse colocando e tirando moeda na política monetária, só que aqui ele está colocando e tirando moeda estrangeira. Isso no regime de câmbio fixo, onde o governo se compromete, então, em trazer uma taxa de câmbio que seja fixa. Aí eu coloquei um exemplo aqui só para a gente entender, então, isso que eu acabei de falar para vocês. A gente tem um país, então, que é a Libertária, e ela adotou um regime de câmbio fixo, onde ficou estabelecido que $1 ele é igual a 2 moedas local. Moeda local. O liberto, tá? Então, $1 para cada 2 liberto. Funcionamento do regime. Vamos supor, então, ó, isso daqui é a taxa de câmbio fixa desse país. Entrada de dólares. Suponha que, devido a um aumento nas exportações, ou seja, nosso país lá, a Libertária, começou a fazer mais exportações. Isso significa que mais dólares vão entrar em Libertária. E, com isso, ela recebeu um influxo de $100 milhões. Se estão entrando mais dólares nessa economia, o que vai acontecer? O preço do dólar ele vai diminuir e o preço da moeda local vai se valorizar, porque tudo que a gente tem em excesso, o preço baixa. E aqui a gente está com um excesso de $100 milhões. Só que o regime de câmbio ele é fixo. Então, ação do Banco Central. Para manter a taxa de câmbio fixa, o Banco Central de Libertária precisa intervir no mercado de câmbio. Isso significa comprar dólares entrantes, aumentando as reservas internacionais. Sim, acabou de entrar $100 milhões. Para que a taxa continue fixa, o Banco Central ele vai ter que atuar no sentido de retirar esses dólares da economia e trazer para ele, para suas reservas internacionais. Para isso ele faz através de compras, tá certo? Então, consequentemente, a sua reserva internacional vai aumentar. Ao efeito, né, nas reservas, as reservas internacionais aumentam em $100 milhões. Quais são as consequências? Primeiro, manutenção da taxa de câmbio, tá? Para manter a taxa de $1 para cada 2 libertos, o Banco Central ele deve estar disposto, então, a comprar e vender dólares em resposta aos fluxos de capital.
alteração nas reservas internacionais. A compra de dólares para defender a taxa de câmbio altera as reservas internacionais, tal como a gente viu agora, tá? Se continuarem entrando dólares, as reservas vão continuar aumentando. Quais são os desafios dessa ação? Se houver uma saída massiva de dólares, então está saindo muitos dólares aqui do país. Daqui a pouco foi uma desconfiança interna que aconteceu lá e que todo mundo está retirando os dólares de libertário, né? O Banco Central vai ter que vender parte de suas reservas em dólares para comprar libertos e manter a taxa fixa, tá? Então, nessa situação, ao invés de ter que comprar dólares, o nosso Banco Central ele vai ter que vender dólares. A necessidade de alterar constantemente as reservas internacionais para manter a taxa de câmbio fixa pode levar a um esgotamento de reservas se o país enfrentar fluxos de saída persistentes ou se não conseguir manter um nível adequado de reservas, tá? Então, numa saída massiva de dólares, o governo ele vai ter que atuar no sentido de vender, então, seus dólares. E daqui a pouco pode ser que ele não tenha reservas internacionais para continuar vendendo. Aí, né, outras opções que ele tem aqui é de começar a utilizar a política monetária no sentido de tentar estabilizar essa taxa de câmbio. Então, vai utilizar da política monetária, talvez da política fiscal para conseguir fazer isso, né, mexendo na taxa de juros, por exemplo, mexendo nos gastos do governo. O Banco Central ele precisa ajustar a sua política monetária, como alterar a taxa de juros para controlar os fluxos de capital e manter a taxa de câmbio. Como? Por exemplo, se a gente tem uma situação aqui, né, na libertária, que inicialmente a taxa de juros lá era de 10%, daqui a pouco o governo ele pode vir aqui e baixar essa taxa para 8%, ou então subir essa taxa para 12%. O que vai acontecer? Se ele baixou a taxa para 8%, isso vai fazer com que os estrangeiros retirem dólares aqui da economia, né? Porque não está tão atrativo assim para quem é de fora investir nesse país. Agora, se o governo vai lá e ele aumenta para 12% a taxa de juros, significa que ele está pagando mais pelo aquele dinheiro que está sendo emprestado. Isso vai atrair os investidores externos e a gente vai ter mais dólares na economia, tá? Então, de acordo com as taxas de juros, e isso tem a ver com a política monetária, a gente também pode influenciar a quantidade de dólares que tem aqui. Mas percebam que no câmbio fixo, o governo ele vai ter que estar não só preocupado com a política monetária, também com o nível de atividade econômica do nosso país, mas também vai ter que estar preocupado no sentido de estar ajustando a taxa de câmbio com aquilo que ele prometeu. Inclusive, se ele tiver situações onde a gente tem uma massiva saída de dólares ou uma entrada massiva de dólares, ele vai ter que trabalhar bastante, tá? Medidas fiscais podem ser necessárias para complementar a política monetária, especialmente se o país precisar ajustar seu balanço de pagamentos ou estimular e inibir a demanda por importações, tá? Aí tem a ver com os gastos do governo e também essa partezinha de tributação. Então, quais são as vantagens aí quando a gente pensa no regime de câmbio fixo? Maior controle da inflação. Como assim maior controle da inflação? Sim, porque a gente pode utilizar a política cambial, né, para fazer o controle da inflação, conforme eu coloquei aqui para vocês. Nessa situação aqui, por exemplo, quando ficou definido que a gente tinha R$3 para cada dólar, o produto que estava sendo vendido aqui no nosso país, ele estava mais barato do que, aliás, né, o produto que estava sendo vendido aqui estava mais caro do que o produto que está sendo vendido lá fora. Isso levou ao quê? A um controle de inflação. Então, no regime de câmbio fixo, o governo ele pode adotar a política cambial para conseguir controlar a inflação. Ou também, né, para aumentar o PIB, aumentar a atividade econômica. Depende aí qual vai ser a relação do preço do bem aqui no Brasil e qual vai ser a relação do preço do bem lá no exterior. E previsibilidade do câmbio. Sim, para uma empresa, para a atividade econômica como um todo, quando a gente tem o regime de câmbio fixo, isso dá mais previsibilidade, né? Pensa a seguinte situação, a gente tem uma empresa, por exemplo, que ela tem que comprar uma máquina que custa $100 mil. Só que ela só vai comprar essa máquina daqui um ano. Se a taxa de câmbio está de R$3 para cada dólar, ela tem que guardar hoje, a princípio, né? Se ela considerar a taxa que a gente tem hoje, ela teria que guardar R$300 mil para que daqui um ano ela consiga comprar essa máquina. Se a taxa de câmbio continuar durante esse preço por um ano, beleza, né? Ela não teve imprevisto. Mas se a taxa de câmbio ficar mudando de forma constante, aí nesse caso, a empresa ela não tem certeza de quanto
que ela vai ter que deixar, né? Se esses 300 mil vão ser suficientes, se não está sendo um exagero, ou se vai precisar de mais daqui a um ano. Então, o câmbio fixo, quando o governo estabelece que vai ser tal taxa, isso passa mais previsibilidade. Mas nem tudo são só vantagens, né? Porque senão só existiria o regime de câmbio fixo. Bom, desvantagens. Alteração constante das reservas internacionais para manter a taxa de câmbio fixa. Sim, o governo ele tem que ficar, então, comprando e vendendo a moeda estrangeira para conseguir entregar a taxa que ele acordou. Bem como o uso de políticas monetárias e fiscais para alcançar esse objetivo. Então, vai estar sobrecarregando aí a política monetária, a política fiscal, no sentido de conseguir manter a taxa de câmbio no nível que foi estabelecido. Um outro regime que é contraponto ao regime de câmbio fixo é o regime de câmbio flutuante, tá? Esse daqui que a gente vai estudar agora é flutuante puro, também conhecido como sem intervenção, tá? Aqui a cotação da moeda estrangeira acontece livremente através da demanda e da oferta, sem intervenção do Banco Central. Então tudo que eu falei ali do Banco Central atuando, né, com as suas reservas internacionais, utilizando política monetária, política fiscal para entregar aquela taxa que foi prometida, aqui isso não acontece. Então, voltamos aí com a libertária, tá? E a taxa de câmbio entre o liberto, moeda local, e o dólar é determinada pelo mercado, sem intervenção do Banco Central de libertária. Atualmente, essa taxa está em $1 para cada 2 libertos. Funcionamento do regime. Suponha que haja um aumento na taxa de juros de liberto, o que atrai fluxo de dólares para o país. Então, mais dólares estão entrando lá em liberto. Lembra que eu falei, né? Inicialmente a gente tem uma taxa de 10, por exemplo, 10% ao ano, e essa taxa foi para 12%. O que iria acontecer? A gente ia ter um fluxo de dólares, né, moeda estrangeira, entrando nesse país. Bom, a taxa de câmbio, que inicialmente era de $1 para cada 2 libertos, ajusta-se para refletir ao novo fluxo, movendo-se para, por exemplo, $1 para cada 1,80 liberto, tá? O que aconteceu aqui? Como mais dólares estão entrando, dado esse aumento da taxa de juros, isso fez com que o dólar ele estivesse em abundância em libertária. Tudo que está em abundância, em relação a uma situação anterior, isso vai fazer com que o preço baixe. Então, o preço do dólar aqui baixou. Outra forma da gente enxergar isso, né? A gente pode dizer, já adiantando aí a próxima aula, tá? Aqui nessa situação a gente tem uma taxa de câmbio que diminuiu. Ou a gente pode falar assim que a gente teve uma valorização ou apreciação da moeda local. Qual moeda local? Do liberto, tá? Bom, eu não coloquei o Brasil aqui, eu não coloquei reais aqui, para não confundir, né? Porque o nosso país ele adota um regime cambial e a gente já vai chegar nele. Então, a gente teve a taxa de câmbio, ela diminuiu, porque eu preciso de menos libertos para comprar $1. Mas isso, né, levou então a uma valorização ou uma apreciação do liberto. Percebam aqui então que o governo não vai atuar no sentido de trazer isso daqui de volta para aquela situação inicial, porque aqui é o mercado então que vai definir qual que é a taxa praticada de câmbio. Consequência: primeiro, maior controle de reservas internacionais, porque o Banco Central ele não precisa então utilizar dessas reservas para ficar defendendo uma taxa de câmbio fixada. Liberação da política monetária, o Banco Central ele pode focar em outros objetivos da política econômica, como controle da inflação e estímulo ao crescimento econômico, em vez de se preocupar com a taxa de câmbio, né? Vai utilizar a política monetária para o fim dela, a política fiscal também para o fim dela. Desafios: vulnerabilidade a fluxo de capital. A taxa de câmbio ela pode se tornar volátil devido a fluxos especulativos ou mudanças repentinas na confiança dos investidores, tanto nacionais quanto internacionais. Aí pode chegar naquela situação que a taxa de câmbio está influenciando, por exemplo, no nível de atividade econômica, né? Aqui o governo ele não tem como atuar, então, no sentido de trazer um maior controle da inflação, aumentar o nível de atividade econômica. Aqui ele vai ter que passar por isso apenas assistindo. Menor controle da inflação, né? Se liberta, se desvaloriza rapidamente, movendo-se de $1 para 2,50. Aliás, né, para cada $1, 2,50 liberto. Isso pode tornar as importações mais caras e contribuir, então, para a inflação. Aumento da incerteza, a volatilidade da taxa de câmbio pode dificultar o planejamento de longo prazo para empresas e investidores, afetando
negativamente a economia. Vantagens do regime de câmbio flutuante puro, tá? Puro porque não tem intervenção do Banco Central. Maior controle das reservas internacionais e liberação da política monetária para outras finalidades. O balanço de pagamento se equilibra automaticamente, né? Porque como está se dando pela demanda e pela oferta, vai acontecer um equilíbrio automático do valor da taxa de câmbio, pois a entrada e a saída se igualam. Desvantagens: alteração constante das reservas internacionais para manter a taxa de câmbio fixa, bem como o uso de políticas monetárias e fiscais. Aqui não, né? Aqui, ó, tirem isso daqui, né? As desvantagens, isso daqui acabou vindo copiado. As desvantagens são o que a gente acabou de ver aqui, tá? Vulnerabilidade, então, nos fluxos de capital, menor controle da inflação e não possibilidade, então, de intervenção do Banco Central no sentido de atuar. Depois eu corrijo aí para vocês esse slide. Outro regime, então, de câmbio que a gente tem é o flutuante, tal como a gente viu agora, oferta e demanda, mas com intervenção do Banco Central e com banda cambial. Como é que funciona isso daqui? A cotação da moeda estrangeira, ela acontece através da demanda e da oferta. Mas o Banco Central ele pode intervir a qualquer momento. Quando eu digo Banco Central ele pode intervir, é no sentido de executar a política cambial. Como é que é isso? Ele vai, então, tentar influenciar na taxa de câmbio através da compra e venda de moeda estrangeira com suas reservas internacionais. Então, aqui é como se a gente misturasse um pouco do regime de câmbio fixo com um pouco do regime de câmbio flutuante. Tá? Porque a gente tem, a princípio, demanda e oferta determinando a cotação da moeda estrangeira, mas aí, se eventualmente acontecer algo no mercado, né, uma saída massiva de dólares ou uma entrada massiva de dólares, o governo ele pode atuar, então, fazendo a intervenção para conseguir estabilizar essa moeda, para deixar mais próximo dos objetivos econômicos que ele pretende. Tá? Ele pode intervir a qualquer momento e ele deve intervir sempre que as cotações estiverem próximas das bandas cambiais. E não, o que são as bandas cambiais? Olha só, vamos supor que a cotação, né, lá na libertária está da seguinte forma: $1 para cada 2 libertos. Aí o governo ele vai lá e estabelece bandas cambiais, tá? É como se a gente viesse aqui, ó, a gente coloca o centro, né, do que está aqui, por exemplo, que é 2 libertos, né? E para cima aqui a gente coloca uma banda superior, que vai até 2,20, e aqui para baixo a gente coloca uma outra banda que vai até 1,80. Aí dentro desse intervalo aqui, através da demanda e da oferta, o preço da cotação ele vai variando, né? Se entrarem mais dólares, de 2 vai cair para cá, para 1,90, para 1,80. Se saírem dólares de libertária, de 2 vai subir, vai ficar mais próximo de 2,20, tá? Então, a oferta e a demanda vão levando aí a taxa de câmbio dentro desse intervalo. Mas fato, o Banco Central ele pode intervir a qualquer momento aqui. Se, por exemplo, baixou para 1,90 e ele quer daqui a pouco atuar no sentido de subir esse preço, ele pode então, através das suas reservas internacionais, comprar, vender dólares para trazer aonde ele quer a taxa de câmbio. Ele pode fazer isso a qualquer momento, mas ele eventualmente não vai fazer isso, vai deixar a cotação aqui se definida pelo próprio mercado, né? Porque é um regime de câmbio flutuante. Se fosse para intervir a toda hora, né? Adota o regime de câmbio fixo. Mas, olha só, se a gente tem uma taxa de câmbio que está chegando próximo das bandas cambiais, ou seja, próximo de 2,20 ou de 1,80, aí o Banco Central ele vai ter que atuar obrigatoriamente no sentido de manter a taxa de câmbio dentro desse intervalo. É como se fosse um intervalo de tolerância, tá? Sendo que são definidas duas bandas, uma superior e uma inferior. No câmbio flutuante com intervenção e sem banda cambial, a gente esquece esse intervalo de tolerância, tá? A cotação da moeda estrangeira ela acontece através da demanda e da oferta, mas o Banco Central pode intervir a qualquer momento, sem a obrigatoriedade, contudo, de intervir como existe, né, bandas cambiais. Então, ele não vai ter essa obrigatoriedade de intervir caso a taxa de câmbio comece a subir, mas ele pode intervir a qualquer momento, tá? Até já digo, né, a gente já vai ver isso, eu formalizei depois aqui no slide, mas o nosso Banco Central, ele adota essa política monetária aqui, câmbio flutuante com intervenção e sem banda cambial, tá? Também conhecido aí como flutuante sujo. Por que flutuante sujo? Porque não é o flutuante puro, né? Que a demanda e a oferta determinam sempre como é que vai ser a cotação da moeda. Sujo porque tem a intervenção do Banco Central.
Agora a gente vai ver, tá? Esses aqui foram os principais regimes cambiais, mas a gente vai ver outros que eventualmente daqui a pouco podem aparecer também aí na prova de vocês. Crowley Band, também chamado de banda rastejante, é um desdobramento do sistema de bandas cambiais, no qual o Banco Central define um ponto central de referência, tá? Para a taxa de câmbio e também estabelece limite superior e inferior. A taxa de câmbio ela é permitida flutuar dentro dessa faixa, porém ela é ajustada gradualmente ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o centro de referência, que é 3 libertos. Né? No exemplo que eu coloquei aqui, antes era 2, né? Que era a cotação lá do momento. Aqui foi estabelecido realmente um ponto central. Ele é de 3 libertos para cada $1. E aí a gente tem, então, as bandas cambiais. Né? Eu não fiz o cálculo aqui exatamente, mas acho que seja isso mesmo. A gente tem 13,15 aqui e 2,85 aqui, porque na verdade, o que está sendo considerado aqui? A banda cambial superior, ela é de mais 5% em relação ao centro, e a banda inferior, ela é de menos 5% em relação ao centro também. Tá? Então, as bandas, elas são estabelecidas de acordo com o ponto central, né, em um determinado percentual. Inicialmente, a taxa de câmbio ela é permitida flutuar entre 2,85 e 13,15 liberto, com base no ponto central ajustado de acordo com a nova cotação. E aí, dado um determinado tempo, né, dado uma periodicidade, o Banco Central ele decide mover o ponto central gradualmente, por exemplo, adicionando 0,05 liberto ao valor de dólar a cada mês. Tá? Então, daqui a pouco, se for utilizado o Crowley Band, no primeiro mês ficou em 3, né? Subiu um mês, isso daqui vai para 3,05. No outro mês vai para 3,1. E, consequentemente, como as bandas cambiais elas são dadas em percentual em relação ao ponto central, elas também vão subir. É como se a gente estivesse fazendo, então, um ajuste aí das bandas cambiais ao longo do tempo, refletindo esse novo ponto central da taxa de câmbio, tá certo? Isso daqui pode ser utilizado daqui a pouco, né? Se, por exemplo, a inflação do país não está acompanhando a inflação do exterior e o governo ele quer atuar no sentido de manter a taxa real de câmbio inalterada, ele vai atuar então com o Crowley Band. Ainda a gente tem um slide band, também chamado de banda deslizante. Nesse sistema, a taxa de câmbio da moeda de um país é permitida flutuar dentro das bandas, mas, ao contrário do Crowley Band, não há um ponto central pré-determinado, nenhum ajuste automático ou previsível desse ponto ao longo do tempo. Tá? Então, diferentes sistemas com ajustes automáticos, no slide band o Banco Central tem a discrição de ajustar a largura das bandas ou mesmo alterar a posição das mesmas em resposta a mudanças no ambiente econômico. Tá? Então, é como se a gente, por exemplo, esquecesse esses valores percentuais e o ponto aí central de referência. A gente tem a gente esquecesse esse reajuste que a gente viu aqui, né? Porque a gente vai ter as bandas e aí o governo, em determinado mês, ele pode daqui a pouco aumentar essas bandas, né? Tá em 3 aqui, pode ir para 13,20, pode ir para 2,80, ou então pode mudar o centro de referência também. Não tem uma regra pré-determinada como a gente tem aqui no Crowley Band. A gente tem o Crowley Peg também, que envolve a fixação da taxa de câmbio de uma moeda nacional em relação a uma moeda estrangeira específica, com a diferença de que essa taxa é ajustada periodicamente de maneira pré-determinada. O ajuste gradual da taxa de câmbio é geralmente feito com base em critérios econômicos ou fundamentos, como inflação interna ou externa. Tá? Então, olha só, a gente tem uma taxa de câmbio aqui no Crowley Peg que ela é fixada. Por exemplo, $1 para 2 libertos. Fixou. Mas tem um critério de ajuste, tá? O Banco Central de Libertária, ele decide ajustar a taxa de câmbio em 2% ao ano, refletindo diferenças na taxa de inflação entre Libertária e Estados Unidos. Então, no Crowley Peg definiu uma taxa de câmbio fixa, que inicialmente é de $1 para 2 liberto, e a cada ano vai ser reajustada essa taxa fixada em 2%. Então a gente tem esse critério de reajuste. O ajuste anual, então, ao final de cada ano, a taxa de câmbio ela é ajustada conforme o critério pré-estabelecido. Se a inflação de Libertária for mais alta que nos Estados Unidos, o ajuste visa evitar, então, a perda de competitividade das exportações de Libertária. De novo, a gente está preocupado aqui com a taxa de câmbio real, tá? Então, nesse ajuste, eventualmente, que deve acontecer aí no fim do ano, ou no início do ano, a gente vai ter que $1 ele vai precisar aí, né, de 2,04 liberto para que ele seja comprado. E, para encerrar aqui em relação aos regimes cambiais, a gente tem também o Currency Board, tá? Que nesse sistema uma autoridade, muitas vezes um banco central ou uma entidade independente, está obrigada a manter reservas internacionais, então, em uma proporção fixa em relação à moeda nacional
em circulação. Isso significa que a oferta de moeda está diretamente, oferta da moeda doméstica, tá? Então a gente está preocupado com a política monetária, tá? Que é a oferta de moeda local, mas que ela está de acordo com o que o governo tem de reservas internacionais. A gente já vai ver no exemplo, fica mais fácil, tá? Está diretamente ligada às reservas estrangeiras mantidas. Essencialmente, cada unidade da moeda nacional é respaldada por uma quantidade correspondente de uma moeda estrangeira, o que vai forçar a estabilidade da taxa de câmbio. Tá? Então, por exemplo, moeda de reserva, dólar, proporção fixa. Para cada $1, eu tenho que ter 4 libertos. Reservas obrigatórias. O Banco Central de Libertário, ou a entidade que opera, o Currency Board, deve manter reservas em dólares suficientes para respaldar completamente a quantidade de libertos em circulação. Por exemplo, se o país aqui ele for fazer uma emissão de libertos, né, emissão de moeda local, para emitir mais de 1 milhão de libertos, Libertária precisaria ter um adicional de $250 mil em suas reservas. Então, para emitir mais moeda local, tem que trazer mais moeda estrangeira para dentro do país, de acordo com a proporção que foi fixada. Aqui no exemplo, né, essa proporção é de 4 libertos para cada $1. Bom, para a gente fechar então, tá? Atualmente, o Brasil ele adota o regime de câmbio flutuante com intervenção e sem banda cambial, também conhecido como flutuação suja ou dirty floating, cabendo ao Banco Central intervir não para determinar a taxa de câmbio, mas ele vai intervir no sentido de manter a funcionalidade do mercado de câmbio, né? Pensando aí então naquelas situações onde a gente pode ter uma entrada massiva, uma saída massiva de dólares e como isso pode influenciar a atividade econômica do país. Tá certo? Pessoal, eu faço um corte aqui e a gente volta para ver como é que isso aqui aparece em prova.